Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no meu canal de histórias do Reddit da comunidade LGBT. Bem-vindos ao episódio número 6 desta série. Se me virem olhar para este lado já sabem, é porque eu tenho o portátil aqui do meu lado. Queria-vos então pedir, se gostarem deste vídeo, não se esqueçam de colocar um like, subscrever ao meu canal e também, como é óbvio, deixem nos comentários o que vocês diriam de diferente de mim a uma destas situações que vou-vos aqui descrever. Deem também a vossa opinião. Digam-me o que é que vocês acham sobre estas histórias e por aí fora. Há aqui uma pergunta que diz assim: qual é o real propósito de uma sigla tão extensa? Para mim soa pretencioso, principalmente quando vejo alguém a ser duramente chamada a atenção porque se esqueceu de uma delas ou porque não está atualizado com a mais nova letra que foi adicionada a semana passada. Isto tem aqui vários pontos que eu queria tocar, que é: porquê é que serve uma sigla tão extensa? É a primeira pergunta. A sigla tão extensa serve para englobar todas as diferenças que existem dentro da comunidade LGBTQIA+. Para que é que ela serve? Serve exatamente para isso, para que toda a gente se sinta incluso nesta representação. E daí vai-se adicionando letras consoante aquilo que se descobre. Não há uma letra que seja adicionada todas as semanas, embora possa parecer isso, mas não há. E acho que utilizar isso como argumento vem de algum preconceito que tu possas estar a sentir aí dentro. Isso não acontece. Não há letras a serem adicionadas todas as semanas. Sim, começou com LGBT e eventualmente foi acrescentando, mas eu acho que não há problema absolutamente nenhum nisso. Há um problema sim, numa coisa que tu dizes, que é quando és duramente chamada a atenção porque esqueceste de alguma delas. Eu não acho isso justo. Não acho que toda a gente tenha que saber todas as letras que existem no LGBT. Não acho que alguém tenha que te repreender por causa disso. Eu acho que sim, temos que ser todos respeitosos uns pelos outros. E se tu te esqueces de alguma letra, está tudo ok. Ninguém deveria te chamar a atenção por causa disso. A realidade é que nós sabemos que em todos os tipos de mundo, o mundo heterossexual, bem como no mundo LGBT, nós sabemos que existem pessoas extremistas em todo lado. E há pessoas que vão efetivamente reclamar contigo. Vou-vos contar uma história. Eu já fui repreendida por dizer mudar de sexo, em vez de fazer uma transição. Porque eu não vou mudar de sexo. Eu já sou do sexo que eu me sinto cá dentro. O que, vamos ser sinceras e sinceros, é semântica, certo? Eu sei que nasci um homem biológico e estou a fazer a transição do sexo masculino para o sexo feminino. Eu não deixo de ser um homem biológico por causa disso e eu nunca vou ignorar a minha biologia por causa disso. Acho que não faz sentido. Também não preciso de ser relembrada toda a vez que eu sou um homem biológico. Atenção. Mas, independentemente de, não apaga a minha biologia, não apaga a minha história. E eu tenho muito orgulho da minha história. Tenho muito orgulho da pessoa que eu fui e que me ajudou a tornar na pessoa que eu sou hoje. Portanto, eu nunca vou querer apagar a minha história. Mas nem todas as pessoas são iguais. O que eu acho é que, quando existem extremismos, quer seja por parte de pessoas heterossexuais, que chega a levar à sua discriminação de pessoas não heterossexuais, bem como também de pessoas da própria comunidade LGBT, cria-se aqui um mal muito maior do que propriamente uma onda de aceitação e por aí fora. Claro que nós não podemos aceitar tudo, eu não estou a dizer o contrário, mas se embirraram contigo por causa de teres esquecido uma letra, essa pessoa talvez não seja a melhor pessoa em modo geral, certo? Essa pessoa se calhar é uma pessoa um bocado sensível demais e se calhar não é uma pessoa que tu queres manter por perto, independentemente do que quer que seja. O que eu quero que tu saibas é que nem toda a gente pensa assim, nem toda a gente é assim e não é justo tentares colocar todo o mundo assim. As letras servem simplesmente para representar todo o tipo de pessoas que têm qualquer tipo de identificação diferente da comum. De um homem branco, heterossexual e por aí fora. Portanto, não há absolutamente nada de errado com isso. Há aqui uma pergunta bastante interessante e que eu sinto que acaba por si só ser bastante polémica sem motivo nenhum, que é: se uma mulher trans se relacionar com um homem trans, quem é que é gay nesta situação? Quando as pessoas falam sobre a sexualidade, e o que é a sexualidade? Heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, e falam de género, homem ou mulher, o que é que acaba por acontecer? Acaba por acontecer que as pessoas confundem muito porque veem-te como o sexo biológico. Por exemplo, uma das perguntas que me fizeram há uns tempos atrás, acho que até foi tipo num comentário de um reel ou uma coisa assim do género, ou que eu tinha colocado no Instagram, foi se o Alexandre era gay. E é do estilo: o Alexandre considera-se um homem heterossexual. Nada de errado com isso.
ele sente-se atraído por mulheres, está tudo ok. Quando uma pessoa faz essa pergunta, está a ver-me como um homem, não me está a ver como uma mulher. E a realidade é que sim, sou um homem biológico que está a fazer a transição para o sexo feminino. Quando o Alexandre olha para mim, o Alexandre vê uma mulher, não vê um homem biológico. Porque senão não faria sentido ele sentir-se atraído sequer por mim. Se é que isso faz sentido. Eu percebo que haja aqui um bocado de confusão, porque para todos os efeitos eu não deixo de ser um homem biológico, independentemente do que quer que seja. Mas não é assim que ele me vê. Ele vê-me como uma mulher, independentemente do que quer que seja. E acho que aí está a diferença. Uma mulher trans a namorar com um homem trans, ela é heterossexual. Porque o homem trans gosta de mulheres e a mulher trans gosta de homens. A mulher trans é mulher, o homem trans é homem. Certo? Dois géneros. A mulher trans identifica-se como mulheres, o homem trans identifica-se como homem. Dois géneros. Homem, mulheres. Que se chama um homem que gosta de uma mulher e uma mulher que gosta de um homem? Heterossexual. There you go. É essa a resposta. Portanto, as pessoas complicam muito, tipo, não, porque tu estás a fazer a transição do sexo masculino para o sexo feminino, logo tu és um homem. Certo, ok, biologicamente falando sou um homem. Em termos do meu género, eu sou mulher. Mulher trans, mas sou mulher. Logo, qualquer homem que goste de mim, que se sinta atraído por mim, ele não está a sentir atraído por um homem, senão ele ia atrás de um homem, certo? Um homem gay não ia atrás de uma mulher trans. É tão simples quanto isso. Eu acho que as pessoas complicam demais e sem razão. O que é que interessa qual é a sexualidade da pessoa? Não passam a vida a dizer às pessoas que eu não quero saber o que é que tu fazes dentro de quatro paredes. Então porquê é que vocês preocupam-se tanto com a sexualidade da pessoa? Se a pessoa é gay, se a pessoa é hétero, se a pessoa é bissexual, who cares? O que interessa é que a pessoa é feliz. Digo eu, mas pronto, isto sou eu. Há uma pessoa que diz assim, sou bi. Alguém tem alguma dúvida? E houve uma pessoa que fez uma pergunta que é: você fica satisfeito em um relacionamento de longo prazo? Tipo, se estiver com um homem, não sentes que algo está a faltar? Os bis sofrem, eu estou farta de dizer isto, mas é verdade. Só porque uma pessoa bi gosta tanto de um homem como gosta de uma mulher e está num relacionamento com um homem, não implica que vai sentir a falta de algo que a mulher lhe possa dar, porque na realidade o homem também lhe pode dar. A única diferença é a vagina e um pénis, só isso. Mas, no final do dia ele vai continuar a ter um buraco onde ir. Desculpem ser assim frontal, mas é verdade. A realidade é que o namorar com um homem ou namorar com uma mulher não há distinção. Ambos têm uma personalidade e o que importa é que tu gostares da personalidade da pessoa. O que é que tu, enquanto homem hetero ou mulher hetero, faz com que tu te apaixones pelo homem ou pela mulher hetero que está à tua frente? É sem dúvida a personalidade da pessoa, os gostos em comum, a maneira como a pessoa também te trata, também é importante, claro. A maneira como a pessoa vê o mundo e lida com o mundo à sua volta também é algo que te pode atrair. Lá está, é a mesma coisa com um homem bissexual ou uma mulher bissexual. Literalmente, eles apaixonam-se pela personalidade da pessoa que lá está daquele lado, não por aquilo que pode fazer sexualmente com uma pessoa. E eu acho que as pessoas ainda veem a sexualidade como sendo uma coisa muito diferente entre estar com um homem ou estar com uma mulher. É verdade que eu nunca tive com uma mulher, verdade seja dita, mas independentemente de se o homem lhe atrai tanto uma vagina como um cu, digamos assim, a nível sexual não há absolutamente diferença nenhuma. Ambos servem para exatamente a mesma coisa. Tipo, duvido que a sensação seja assim tão diferente de um buraco para o outro que vai fazer aqui grande diferença tipo, na pessoa. Desculpem, estou a ser extremamente gráfica, mas a realidade é que não há... A única coisa que poderia variar entre namorar com um homem ou namorar com uma mulher seria somente, tipo, essa pequena diferença a nível sexual. Mas não vejo que a diferença seja assim tão grande ao ponto daquela pessoa ir sentir falta daquilo. Não sei, digo eu. Em termos de personalidade, depende da pessoa com quem a pessoa bissexual está também, não é? Também não entendo qual seria assim tanta diferença. O quê? A mulher gosta de maquilhagem, gosta de telenovelas e por aí fora, ou é mais sensível, e o homem talvez não seja assim tanto. Estou a estereotipar, como é óbvio, porque eu não acredito que todas as mulheres gostem de maquilhagem e telenovelas, como é óbvio. Nem todos os homens gostam de desporto e são mais insensíveis, entre aspas, não é? Eu não acredito nisso, como é óbvio. Mas independentemente de... Se formos estereotipar, seria basicamente isso. E acho que é um bocado aquilo que as pessoas quando fazem este tipo de perguntas pensam, digo eu. Não sei. Digam-me vocês aí nos comentários o que é que vocês acham. Se mulher trans
e mulher são a mesma coisa, por que não dizer mulher para ambos? Acredita, era aquilo que nós mais queríamos no mundo. Era literalmente sermos tratadas como mulheres, period. Tipo, nós somos mulheres trans, logo somos mulheres. Escuta, para nós não há qualquer tipo de problema. Nós amaríamos. Mas as pessoas fazem questão de não o querer fazer. E, impressionantemente, é só para as mulheres, não é para os homens trans. Os homens trans são sempre os excluídos de todo o tipo de assuntos, porque as mulheres trans são sempre o foco, por qualquer tipo de motivo que eu desconheço. Agora, literalmente, nós queríamos isso mais do que ninguém. Só que as pessoas não largam o osso. Não largam o osso. É uma coisa impressionante. Tipo, deixem-nos em paz. Nós só queremos viver a nossa vida e sermos tratadas como aquilo que nós sentimos que somos cá dentro, independentemente do nosso sexo biológico. Agora, as pessoas literalmente não aceitam isso. E como não aceitam isso, há que fazer a distinção entre ser-se mulher trans e ser-se mulher biológica. Porque as pessoas simplesmente não aceitam. Há todo um preconceito, há toda uma transfobia por trás do assunto que é bem complexo de se falar, mas a realidade é que nós só queríamos ser tratadas como mulheres, ponto. Não, para nós não há distinção. É claro que nós não esquecemos o sexo biológico que nós não nascemos, não é? Senão não estávamos a fazer uma transição. Senão nós não éramos trans, não é? O objetivo de nós sermos trans é literalmente fazer a transição do sexo biológico para o sexo com que nós nos identificamos. É toda uma transição social e corporal que nós fazemos e nos submetemos para literalmente estarmos mais perto do que aquilo que nós nos aproximamos. A realidade, de uma maneira prática, eu sou mulher, mas isso não apaga o facto de eu ser uma mulher trans. E eu tenho todo o orgulho em ser uma mulher trans, não há qualquer problema. Agora, sei que para muitas pessoas magoa porque nós já nos sentimos tão injustiçadas por termos nascido no sexo errado, sexo biológico errado. Nós a última coisa que queremos é ser-nos lembradas que nós não somos aquilo. Daí, lá está, novamente estamos a fazer a nossa transição. E depois vocês têm todo o tipo de mulheres trans. Tem mulheres trans que realmente sofrem muito com isso e ainda não aprenderam a aceitar o facto de não terem nascido no sexo que queriam ter nascido, mas sim no seu sexo biológico. É normal, é uma revolta muito grande que nós sentimos, é uma injustiça enorme que nós sentimos. O facto de eu, por exemplo, não ter nascido mulher, mas sim ter nascido homem, isso causa-me uma revolta gigantesca. O que acontece é que eu consegui, com o passar dos anos, aprender a aceitar-me e a aceitar que aquela pessoa nasceu daquela forma, tudo ok, e que agora está a fazer essa transição para ser mais feliz e sentir-se mais perto do que aquilo que eu me sinto por dentro. Mas nem toda a gente ainda está nessa fase. Há pessoas que ainda estão numa fase de aceitação de si próprias, numa fase de aceitar e perdoar a pessoa que nasceu naquele sexo. Eu sei que isto parece um bocado confuso e se calhar eu também não me estou a saber explicar bem, mas a realidade é que nós todos estamos em fases diferentes da nossa vida. Há pessoas que passaram muito mau bocado com as suas famílias e que ainda não aprenderam a aceitar e a perdoar as famílias. Eu perdoei a minha mãe por uma série de coisas. Eu sei hoje que a minha mãe fez o melhor que podia naquela altura, mas há muitas pessoas que vivem agarradas àquele ódio, que vivem agarradas àquela mágoa que sentiram e que lhes fizeram sentir e ainda não conseguiram perdoar as suas famílias por isso. Estou a dar um exemplo, como é óbvio, e isto serve literalmente para tudo. Estiveste numa relação com uma pessoa que te magoou bastante. Vai chegar a uma certa altura que se tu estiveres sempre agarrado àquela mágoa, tu só vais ser infeliz. E eventualmente vais ter que aprender a aceitar que, pronto, aquela pessoa fez-te mal, é verdade, mas também te ensinou muitas coisas e também teve as suas coisas boas na tua vida. E tu avançaste com a tua vida para a frente e aprendeste a perdoar aquela pessoa. Não significa esquecer. Perdoar não é esquecer, mas significa perdoar aquelas coisas. Eu perdoo a pessoa que eu era antes. Eu perdoo a minha família. Eu perdoo as coisas que aconteceram, porque se eu me agarrar a esse passado, eu só vou ser uma pessoa miserável. E não é isso que eu quero. Portanto, eu aprendi a perdoar o meu passado, aprendi a perdoar a pessoa que eu era, aprendi a perdoar a minha família por diversas coisas que aconteceram no meu passado e eu estou nessa fase. Nem toda a gente está nessa fase. E está tudo ok. Cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa leva o seu tempo. E não há nada de errado com isso. Mas não podemos exigir à pessoa que a pessoa esteja bem com a sua revolta interior, logo naquele momento, só porque nós achamos que a pessoa que tem que se aceitar que nasceu homem ou que nasceu mulher, quando não era isso que a pessoa queria.
eu acho que vai um bocado mais além, é um bocado mais complexo do que simplesmente achar que estamos no direito de pedir à pessoa para estar ok com isso. Não funciona assim. A pessoa tem o seu tempo e a pessoa há de se aceitar com o seu tempo. Há de aceitar que efetivamente aquela pessoa que nasceu homem ou mulher faz parte de si. E que hoje em dia aquela pessoa é aquela pessoa que está a passar pela transição, é aquela pessoa graças à pessoa que foi antes. Então, isto é um tópico super, lamento, desconfortável, mas é um tópico também super complexo, que é difícil de explicar. Novamente, eu estou a tentar dar o meu melhor com base nos meus exemplos, mas eu sei que não é propriamente fácil. Orgulho gay. Qual é a razão? Não é suposto a sexualidade ser algo normal? Uma excelente pergunta. O que é o orgulho gay? Numa sociedade em que a homossexualidade foi tão mal vista, e ainda é em bastantes países em que é criminalizado e as pessoas sofrem pena de morte por serem gays, por simplesmente gostarem de pessoas do mesmo sexo. Deveria ser uma coisa tão simples, tão simplificada e tão descomplicada, e que na cabeça das pessoas acaba por complicar, seja por motivos de religião, seja por motivos da pessoa não conseguir ter empatia e simpatizar com a pessoa que está do outro lado, seja por que motivo for. Mas a realidade é que o orgulho gay veio de nós sentirmos orgulho em nós próprios, em quem nós somos, independentemente de tudo aquilo que a sociedade diz que nós somos, independentemente de todos os insultos, de todas as perseguições e por aí fora, é nós sentirmos orgulho connosco próprios. E é isto que o orgulho gay é, ao fim e ao cabo. A sexualidade deveria ser algo normal? Deveria. Deveria só dizer respeito à pessoa em si, mas infelizmente, dado que ainda é algo que é perseguido em tantos países e lá está, que dá a pena de morte, acaba por não ser algo normal, entre aspas. E enquanto estas coisas houverem, é necessário haver um Pride. É necessário nós continuarmos a falar do orgulho gay, do orgulho trans, do orgulho lésbica, do orgulho bissexual, o que for. Há aqui uma pessoa que pergunta assim, o que é exatamente o andrógeno? Uma pessoa andrógena é uma pessoa que tu olhas e não consegues imediatamente identificar se é um homem ou se é uma mulher. É basicamente isso. Não há nada mais do que isso. Tem apenas a ver com a aparência da pessoa. Uma pessoa andrógena, lá está, é uma pessoa que não consegues perceber nem pela roupa, nem pela cara, nem pelo tipo de corte de cabelo, nem nada do género. Pode ser um homem, mas parecer exatamente uma mulher ao mesmo tempo, como pode ser uma mulher e parecer-se um homem ao mesmo tempo. E mulher ao mesmo tempo. É um bocado confuso, eu percebo, mas basicamente tu olhas para a pessoa e não consegues identificar se é um homem ou não. Isso é uma pessoa andrógena. O que é que uma mulher trans espera de um relacionamento? Quais os comportamentos que vocês valorizam em um homem? Esta é uma excelente pergunta, mas isto vai depender de pessoa para pessoa. Eu valorizo um homem cavalheiro, valorizo um homem que me trata bem, que seja simpático comigo, me apoie, que tenha objetivos de vida, que tenha gostos semelhantes aos meus, como jogos e por aí fora. Varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem os seus gostos e sabe aquilo que valoriza numa pessoa ou que quer numa pessoa. Todos nós somos diferentes, temos gostos diferentes, temos maneiras de pensar diferentes. Talvez a minha relação com o Alexandre não funcionasse se efetivamente o Alexandre tivesse opiniões de vida totalmente diferentes das minhas. Imaginem, por exemplo, que o Alexandre votava no Chega. Não dava, né? Tipo, incompatível, logo, não dá. Não é o caso, mas eu e o Alexandre somos altamente compatíveis e eu sempre disse que queria um homem que fosse cavalheiro, que me abrisse as portas, essa coisa toda. E o Alexandre é exatamente esse homem. Já para não falar que o Alexandre apoia-me em literalmente tudo e vice-versa, e temos gostos parecidos. Ele é gamer, eu sou gamer e lá está, ele ajuda-me. Ele neste momento está super ocupado, mas ele até já falou, eu gostava de aprender a editar vídeos para te poder ajudar a editar os teus vídeos. Portanto, ele apoia as minhas escolhas, ele apoia as coisas que eu gosto de fazer e que eu quero fazer. Ele é um amor, é simplesmente isso. O que é que nós esperamos de um relacionamento? Eu acho que aquilo que qualquer outra pessoa espera do relacionamento. Nem todos somos iguais, claro, mas eu pessoalmente sou uma pessoa monogâmica, portanto aquilo que eu espero é que o Alexandre seja uma pessoa que seja responsável, acima de tudo, mas que seja uma pessoa que se comprometeu a um relacionamento comigo, que esteja comigo e que não me traia. Se, efetivamente, porque nós sabemos que os sentimentos podem mudar com o passar dos anos e por aí fora. Se um dia ele não esteja feliz na nossa relação, que ele seja honesto e que me diga que não quer mais estar comigo, em vez de me trair com outra pessoa, por exemplo. Acho que acima de tudo é basicamente isso.
E pronto, pessoal, já respondi aqui a várias questões que vi aqui no Reddit. Se vocês concordarem ou discordarem de alguma das coisas que eu disse, deixem aí nos comentários. Se vocês têm uma opinião diferente, deixem também nos comentários para eu saber. E vamos ter aqui discussões saudáveis, porque é assim que nós conseguimos também perceber os outros lados que existem. E, se calhar, levarem-me a pensar em coisas que eu nunca tinha pensado. Deixem então nos comentários, deixem um like, subscrevam ao canal, é totalmente gratuito. Vocês não pagam absolutamente nada por subscrever e ajudam-me também a chegar a mais pessoas dessa forma. E, novamente, eu vejo-vos então no próximo vídeo. Adeus!